nosso canal Leandro Costa Oficial. Estamos aqui na nossa segunda parte do vídeo sobre ansiedade versus depressão. No último vídeo abordamos apenas a forma de medicação que são tratados a ansiedade e depressão. São a mesma medicação, antidepressivos, mas a forma de tratamento tem que vir com o acompanhamento médico em um dos lugares especializados, é o CAPS. Lá no CAPS 3, eles oferecem vários tipos de serviços e acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico. Dentro desse serviço, eles oferecem as boas-vindas, planejamento de grupo. Depois disso, o paciente ele é inserido no grupo. E há vários diversos grupos lá. São grupos terapêuticos, a cada um tem uma meta e faz a sua atividade para ajudar o paciente. Além disso, também o paciente ele deve continuar tomando a medicação, fazer caminhada, se alimentar, continuar se alimentando. Apesar que na ansiedade trava e não dá fome. E a pessoa também com a depressão não sente a menor vontade de comer. E ficaremos agora aí nos estúdios. De volta aqui aos nossos estudos, continuando a segunda parte do nosso vídeo sobre ansiedade versus depressão, e falamos que tínhamos corrido atrás de pessoas para dar o seu depoimento, e uma delas desistiu, mas assim, nada que afete nossa programação para continuar com a segunda parte. E te agradeço, Leandro, por ter feito esse chamado para o nosso estúdio aí na Aristeia. Quero convidar a todos vocês que não são inscritos a se inscrever, a ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. E não esqueça também de comentar sobre o tema. Ver que já alcançamos 49 visualizações na primeira parte do nosso vídeo e ficaremos agora com a nossa segunda parte. Como falamos na primeira parte, que seria de ordem ansiedade versus depressão. Então, assim, bora começar? O que podemos falar sobre a ansiedade? Já que foi falado, o método de tratamento, onde é tratado, onde o paciente é acolhido. Então, bora para o nosso primeiro depoimento. Então, bora lá. Eu me chamo Leandro, tenho 36 anos, sou casado, tenho 2 filhos e vocês já me conhecem aqui do canal. E assim, eu estou acometido por transtorno de ansiedade generalizado. Vai completar 2 anos. Estou numa luta diária contra essa enfermidade. E no início não foi muito fácil porque foi desenvolvido no trabalho. Foi desenvolvido lá no trabalho. Não estou aqui para me vitimizar, não, mas para dar o meu depoimento. E o nosso objetivo aqui no canal sobre esse tema é informar o maior número de pessoas sobre esse mal chamado ansiedade e depressão. Tudo começou em 2021, no final de novembro e início de dezembro de 2021, a qual eu sofri assédio moral.
O assédio moral ele é caracterizado por xingamentos, humilhação na frente de pessoas, não só uma vez, diversas vezes, pressão exagerada, a qual tinha um encarregado no setor, qual ele praticava esses abusos psicológicos e moral comigo. E os outros funcionários, eles nada falavam, nada faziam. E eu aguentava calado. E ele só praticando, apontando o dedo, me humilhando na frente de pessoas, de cliente, de funcionário. Não vou citar o nome da empresa. E não vou citar também o nome do encarregado, vou dar um nome fictício. O nome do encarregado, Pedro. E o Pedro, ele todas as vezes ele me forçava a fazer coisas que não era da minha alçada, que só o encarregado poderia fazer. Ele me empurrava uma responsabilidade enorme referente ao freezer. Lá ele montava uma espécie de arapuca, ele pegava produtos vencidos e colocava lá atrás. E ele me obrigava a fazer a verificação das datas de validade, me pressionando. Quando chegou no Natal, ele continuou gritando comigo, gritando no meio da loja, assim que entramos às 7 horas da manhã. E os funcionários que estavam lá ouviram com certeza os gritos e os berros que ele estava dando, o escândalo que ele estava dando. E nisso eu havia comentado com os funcionários, e algum dos funcionários chegou até ele e falou o que eu disse, que ele estava me matando na unha. E de todas as formas ele sempre trazia a humilhação em público. E uma das vezes, dentro do depósito, ele faltou com respeito, falando as seguintes palavras: se você está estressado, vai bater bife. E outra vez na frente de funcionários também, montando uma ilha lá de produtos, ele veio com brincadeiras homofóbicas comigo. Cheguei no RH, o RH não fez nada, e eu estava relatando e o RH, a gerência, não fez nada. E até que sim, chegava aqui em casa muito alterado, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu estava daquela forma. E uma pessoa que dizia ser psicóloga lá da empresa falou que sim, eu estava com ansiedade. Eu não acreditei muito, e ela disse para procurar ajuda médica, e assim eu fiz. Chegando no posto de saúde, foi de fato constatado: nossa medicação não surtiu efeito, e foram trocando as medicações e nada dos remédios fizeram efeitos. E estava com ansiedade. E isso foi evoluindo para crise de ansiedade. Nisso ele continuou a fazer as coisas, relatando, o pessoal da gerência não fazendo nada, sempre dando cobertura. E chegou um momento que ele gritou com outro funcionário que havia entrado. Esse dia eu não estava. E uma das clientes filmou e mostrou pro gerente e ameaçou que se ele não saísse, ela ia processar o mercado. E assim eles tomaram algumas providências. Antes disso, na tal reunião que ele falou no mim, se eu tivesse nervoso, bater bife, teve uma outra que falei assim para um funcionário: se ele voltar a gritar comigo, eu vou virar as costas. E assim aconteceu. Como ele começou a falar, gritou comigo, e eu saí da sala. Funcionários depois falaram para mim que ele saiu me gritando. E aí eu cheguei no gerente falando sobre a falta de respeito que havia acontecido.
assim, eu me senti muito humilhado. Outro episódio também, a qual eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Ele voltou a gritar, nisso eu fiquei calado, as vezes começaram a escurecer, eu comecei a tontear, a ficar tonto e fui sentando. Nisso, fiquei suando frio, tanto no abdômen quanto aqui, e eu estava pálido, quase desmaio. Tiraram, cara. Até então fica normal, eu fico bem mais tranquilo. Quando passou por um tempo, veio um novo encarregado e tava normal. Até que começou a voltar os abusos psicológicos, o assédio moral de novo. Estavam me sobrecarregando com horários de outro funcionário. Teve um dia que eu entrei 7 da manhã, fui até o fechamento, às 10 horas. Até então era até às 10. E no outro dia eu não fui, eu falei. Na verdade eu tava querendo ir, mas a minha esposa não deixou. E no outro dia eu falei pro gerente, ele falou que não era dobra e que tava tudo normal e tava certo. E assim, passou-se o tempo, eles tiraram o encarregado, houve um rumor que o Pedro ia voltar. Falei, se ele voltar não vai dar certo. Ou ele vai voltar a fazer as coisas que ele fazia, ou eu vou matar ele de raiva. Devolver o favor que ele fez de me mandar para o hospital. E isso eu já estava com um transtorno de ansiedade generalizado já constatado pelo médico e pelo psiquiatra. Sim. Aí quando eu não estava acreditando, só a notícia já me abalou. Aí veio um funcionário, falou, Leandro, você sabia que Pedro vai voltar? Falei, sério? Não sabia não. Eu cheguei no gerente e perguntei, ele falou que não dependia dele, infelizmente ele ia voltar. Quando foi no dia anterior, ele foi na loja, só de ver ele, comecei a me tremer todo. E todos os sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade, vieram com potência total. Quando foi no dia 2, ele voltou gritando comigo e voltando a fazer as mesmas coisas. Cheguei no gerente e falei o que havia acontecido. Ele falou, Leandro, se você não dá conta de sustentar, pede conta. Simples assim, pede conta. No dia que eu faltei, levei o atestado, o gerente falou assim, enquanto você pensava, eu dava aula. Ele me chamou de mentiroso. Aí no dia 2, como ele voltou, eu falei isso pro gerente e o gerente falou que se eu não estava dando conta para pedir conta, eu fui até o RH também fez isso, falou. E eu piorei 2 vezes mais e de lá pra cá eu tô afastado do trabalho. E assim, no início foi muito difícil pra mim, pra minha família, porque a inquietação era muito, o nervosismo era muito, todos os sintomas eu não sabia. E o que eu estava lidando, até saber. Nisso, com o acompanhamento clínico, me deram o encaminhamento ali pro CAPS e já dei entrada no que tinha que ser dada entrada. E assim, com a medicação que o psiquiatra ali passou, eu tô tá mais controlado. O acompanhamento do CAPS também tá me ajudando muito. E principalmente
aqui o canal ele tá me ajudando bastante, bastante mesmo. E no início eu estava perdendo muito peso. Quando eu cheguei no dia 2 eu desmaiei aqui na porta de casa. Por 3 vezes a SAMU veio aqui, disseram para minha esposa que eu estava perdendo peso muito rápido. E se eu voltasse a trabalhar, eu poderia não sobreviver por conta da situação que eu me encontrava. De fato, nenhum, eu não quero me vitimizar, apenas quero compartilhar essa experiência dolorosa a qual eu estou passando. E assim, tem sido muito difícil, porque o apoio a qual eu preciso muitas das vezes eu não encontro. Como eu falei para minha esposa, desde o primeiro consulta com o psiquiatra, as pessoas que eu menos esperava estão me apoiando, que é a família da minha esposa. E já ouvi muito que eu tô mentindo, que é frescura, que eu estou inventando. Mas essa doença é silenciosa e não é fácil de se lidar, é uma luta diária. Não é mentira, não é fácil, e eu não teria dinheiro para comprar tantos médicos e psiquiatras a qual eu já passei e ainda estou passando, principalmente CAPS. Tive uma consulta lá no São Vicente de Paula também, igual o psiquiatra de lá passou uma medicação e eu estou tomando. A depressão. Eu fiz o convite para uma pessoa e ela não concordou. Pelo fato de eu ter o quadro já avançado de ansiedade, a ansiedade ela atrai um pouco da depressão. Depressão vem em horas assim que eu estou aparentemente bem, como eu já falei por diversas vezes para algumas pessoas. Eu por fora estou bem, mas o estrago está aqui por dentro. Aqui por dentro. E é muito difícil das pessoas acreditarem que eu, de fato, eu estou acometido por essa doença. E como no vídeo anterior, a primeira parte, vimos que a ansiedade também tem um pouco da depressão. No dia 2, quando esse encarregado voltou, eu cheguei aqui sem chão, desestruturado e comecei a chorar. Entrei numa crise de choro, a qual assim, não queria saber de ninguém, queria ficar só, não queria saber dos meus filhos, muito menos da minha esposa. E nisso, assim, eu queria muito que ela estivesse aqui do meu lado para poder relatar o ponto de vista dela, mas eu acredito que para ela foi bastante assustador me ver daquela forma, desesperado, chorando, a crise de choro, a qual eu desabei. No início também da ansiedade, eu estava me sentindo muito pressionado por diversas formas, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto parentela, que eles estavam me cobrando. E eu desabei. Nisso que eu desabei na frente dela, ela ficou sem saber o que falar, como reagir, como proceder. E até que assim eu comecei a abrir o jogo para ela. E no dia 2 eu cheguei aqui em casa, eu me desabei, uma crise de choro profundo, e que eu me sentia muito sobrecarregado, muito decepcionado, machucado, porque eu esperava um apoio da empresa, agora eu não tive. Em momentos que eu precisei muito mesmo, eles viraram as costas, estavam dando todo o apoio ao agressor, a qual estava me assediando moralmente.
e assédio moral, a qual eu sofri. E durante um ano, assim, eu empurrei essa situação até que eu chegou no ápice, a qual eu não aguentei, desabei mesmo. Eu empurrei essa situação por um ano, pensando nos meus filhos, pensando na minha família, para as coisas não faltar. Até que meu corpo, ele mesmo, ele desabou, não aguento mais. E mediante essa situação, os psiquiatras, além de remédios, eles passaram antidepressivos, como já foi falado, que a ansiedade e depressão são tratados com antidepressivos. E assim, no início da ansiedade me passou por diversas vezes pensamentos suicidas, porque é um mal que, além de mexer com a parte física do corpo, na parte da alimentação, mexe muito com aqui, ó, psique. E pensei, sim, primeiramente, se não fosse por Deus, eu teria feito besteira comigo mesmo e, em segundo lugar, minha família. A depressão também teve um momento que me passou na cabeça fazer tal coisa, mas eu pensei e me veio à mente Deus, qual eu não tive forças para cometer tal ato. Graças a Deus. E o apelo que eu faço mediante a esse depoimento meu de ansiedade e depressão. Você que conhece alguém que está com depressão, com ansiedade, dá um apoio. Leva essa pessoa a procurar ajuda médica no posto, no CAPS, o mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhor ainda. Que não venha demorar como eu demorei a reconhecer que eu estava precisando de ajuda médica, que demorou um ano. Estou enfrentando essa situação, vai completar 2 anos, e são maus, ou é mal silencioso, a ansiedade e a depressão. A depressão, ela não tratada, ela pode de fato matar a pessoa. Você que conhece alguém depressivo, ansioso, com um transtorno de ansiedade generalizada, ajude, dá o apoio que ela merece. Ela não precisa de ataques psicológicos e físicos também. Palavras também machucam. Palavras também vai agravar para pior do quadro dessa pessoa com ansiedade ou com a depressão. Tem um youtuber a qual eu sigo ele, a qual ele teve um amigo acometido com depressão, ele era policial. No último dia de vida ele passou junto com o Renato Garcia e ele foi embora. Nisso que ele foi embora, ele cometeu suicídio, dando um tiro na cabeça. Isso abalou muito o Renato e ele veio no seu canal a desabafar, ele chorou e pediu ajuda para a família. E o maior apelo que ele fez: você que conhece alguém com esses sintomas de depressão, procure ajudar. E é o mesmo apelo que eu faço: você que conhece, tem um conhecido ou um familiar, ou você mesmo que está passando por essa situação, procura ajuda de Deus primeiramente, procura médicos para tratar enquanto há tempo.